Boa noite a todos, boa noite, irmãos, amigos. Nós vamos dar início ao nosso culto. Eu gostaria de pedir os irmãos estarem se assentando para a gente dar início aos trabalhos dessa noite. Deixa eu dar um aviso. Nós vamos ter no dia 23, do mês 6, nosso jantar de namorados. Vai ser lá no Villane, onde nós temos feito o encontro de casais. Então, quem quiser estar participando, eu gostaria de ver a presença de todos os irmãos, falar com os Paulos, que os irmãos já sabem, né? E com o Zé Luiz e as suas respectivas esposas, que estão coordenando, né? O Paulo e a Ruth, o Paulo e a Juliana, e o Zé Luiz e a Edilene, né? Então, todos estão convidados a estar conosco lá. Já tem um preletor, vai ser possivelmente o preletor que vai estar falando no encontro de casais, é isso, né, Paulo? Né? Aí nós vamos ver, se a gente aprovar, a gente leva ele para o encontro de casais. Se não aprovar, a gente arruma outro, tá bom? Então vão para ver se vai ser bom ou não, dar a sua opinião. Brincadeira, irmãos, é um bom preletor. Eu creio que é só os avisos. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmos 47. Um salmo ao nosso Deus, que diz: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Versículo 6 diz: salmodiai, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. E eu quero convidar você a estar entrando na presença desse grandioso Deus, estar louvando e adorando e bendizendo esse maravilhoso Deus. E para iniciar, eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Curva a tua cabeça agora, no sinal de reflexão e adoração a Deus. E entra na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquieta teu coração agora na presença do Senhor. Libera-te de todos os pensamentos. Entra na presença do Pai e prepara-te para adorá-lo, para bendizer o seu nome. Pai, assim nós nos colocamos diante do Senhor, com o nosso coração contrito diante da tua presença. Nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo toda a tua soberania, toda a tua autoridade, todo o teu domínio sobre todas as coisas e principalmente sobre as nossas vidas, Senhor. Agora aceita o nosso louvor, a nossa adoração que entregamos diante do teu altar, ó Pai. Com alegria no coração nos prostramos e nos colocamos diante do Senhor para salmodiar, para bendizer o teu nome, Senhor Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito, assim como foi feito ao povo de Israel, o Senhor tem feito em nossas vidas. E se não bastasse isso, a tua graça tem enchido os nossos corações, ungido e tem nos orientado, Senhor Deus. Mas queremos, acima de tudo,
salmodiar e bendizer ao Senhor por aquilo que o Senhor é, Pai. O nosso Pai amado, o nosso Senhor, a quem devemos todas as coisas. Assim nos colocamos diante do Senhor e pedimos: aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos estar louvando o Senhor. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos, as crianças de 3 a 9 anos devem subir ali com o tio Fá, sem correr. Salmo 42, versículos 1 e 2, dizem assim: assim como o corso as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Outra versão diz: quando poderei contemplar a tua face? Se seu coração está ansioso pela presença do Senhor, se você, como diz o salmista, se questiona: quando poderei, ó Deus, me encontrar contigo e te adorar? Eu digo: agora é o momento, agora é a hora. O Senhor se faz presente. A palavra dele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele também estará. O Senhor está presente aqui. É hora de você prostrar o seu coração. É hora de nós erguermos as nossas mãos e declararmos: nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós te exaltamos e declaramos que tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Exaltar o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém? Vamos adorar ao Rei. Adorai ao Rei.
você preparou o seu dízimo, a sua oferta para entregar hoje, eu gostaria que você tomasse ela nas suas mãos. Durante essa canção você pode trazer, mas eu gostaria de orar nessa hora. Se você não trouxe, feche os seus olhos também. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, e como o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas famílias. Ó Deus, nós sabemos que alguns têm passado por dificuldades, têm passado, ó Deus, por crises financeiras, mas o Senhor é o nosso Deus da provisão, e eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor tem sido fiel, não tem deixado faltar o pão, porque o Senhor Deus é um Deus fiel. Nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos, te entregamos, ó Pai, as nossas ofertas, como sinal de adoração ao Senhor, de fidelidade, aquilo que o Senhor nos pediu. Recebe, ó Deus, daqueles que virão trazer nessa noite, daqueles que separaram, que prepararam, recebe como oferta suave, diante da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova
és a nossa canção, o verdadeiro motivo de nos reunirmos, de adorarmos, de cantarmos, de celebrarmos, porque Tu és a nossa alegria, Senhor. Porque o Senhor nos deu o maior presente, ó Pai. O Senhor nos deu a maior graça, que é a salvação. Nós Te louvamos por pertencer ao Senhor. Nós Te louvamos porque podemos estar na Tua presença e exaltar o Teu nome. Nós viemos aqui para Te adorar, para dizer que não existe outro lugar que desejaríamos estar senão na Tua presença. Não existe, Senhor, outro momento que desejamos mais do que estar junto do Senhor. Queremos adorar o Senhor, contemplar a Tua face, declarar a Deus como Tu és lindo, grande, tremendo e maravilhoso. Obrigada, Jesus, pela Tua graça. Obrigada pela Tua graça que nos satisfaz, que nos completa, que nos anima. Louvado e exaltado seja o Senhor.
Aleluia, Jesus, nós te amamos. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é tremendo e maravilhoso. Não há outro além do Senhor, não há outro maior que o Senhor. Os céus, ó Deus, exaltam a tua grandeza. As montanhas, ó Deus, se prostram diante do Senhor. Os mares rugem, ó Deus, declarando a tua santidade e a tua majestade. Seja exaltado, Senhor, e engrandecido. Recebe, ó Deus, o louvor que sai dos nossos lábios, aquilo que sai do nosso coração, ó Pai. Recebe no trono da tua graça. Que seja agradável ao Senhor, que seja agradável, que seja como um perfume suave as tuas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
promessas do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Imagine a cruz de Cristo. Imagine o peso que Ele suportou. Imagine os pregos pregados nas mãos e nos pés. Imagine a ferida do seu lado. Imagine o sangue dele vertendo. Imagine ele se consumindo por estar separado do Pai, por carregar nos seus lombos o peso de pecado do mundo inteiro, do meu pecado, de toda a minha imundície, de todas as coisas erradas que eu já fiz. Estava sob os lombos dele. Olhe para essa cruz e adore esse Senhor que se entregou por mim e por você, para te dar salvação, para te dar vida eterna, para te dar alegria, para te dar vida e vida em abundância. Contemple a cruz de Cristo e adore ao Senhor, que não está mais pregado nessa cruz. Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou e está sentado no trono ao lado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor e a cruz de Cristo. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente
porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor se sacrificou por nós. Nós te entregamos as nossas vidas, te entregamos o nosso louvor, te adoramos, ó Deus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Toma, Senhor, conta das nossas vidas, ó Pai. Recebe, ó Deus, todo esse culto como oferta ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Usa a vida do pastor José Carlos, ó Deus, para ministrar nos nossos corações. Que o Teu Espírito continue, ó Deus, a ministrar no nosso meio, assim como já ministrou durante o louvor. Que o Teu Espírito Santo fale, ó Deus, aos corações da Tua igreja, daqueles que vieram aqui buscar o Senhor, se encontrar contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus havia dado uma promessa a Abraão de que ele seria uma grande nação. E por muitos anos Abraão ficou esperando do Senhor. E essa promessa demorou aos olhos dele. E também da sua esposa Sara. E quando chega o anjo do Senhor dizendo que a promessa ia se cumprir, Sara ri e diz: como é que pode acontecer isso agora que eu sou velha? Já não posso ter mais filhos? Como é que isso pode acontecer? E lá em Gênesis, a resposta do Senhor, Gênesis 18, 14, a resposta do Senhor foi: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso há coisa que o Senhor não possa fazer? E como Deus havia prometido, Sara teve seu filho. E Abraão tem se tornado uma grande nação para o Senhor. E eu gostaria de estar orando com você nesse momento. Eu gostaria de convidar você, talvez esteja com a mesma dúvida no coração como Sara teve. Talvez você esteja olhando para as dificuldades, para as suas lutas, talvez você esteja olhando, como a gente diz, pelo tamanho do seu problema, se esquecendo de Deus. Eu gostaria de convidar você a confiar nessa promessa do Senhor, que não há coisa demasiado grande que Ele não possa fazer. Eu gostaria de convidar diante do altar do Senhor e colocar diante dEle o seu pedido, seja ele qual for. Mesmo que aos teus olhos ele seja impossível. Assim como Sara achou que era impossível. Com 90 anos. Abraão já velho também. Poder ter um filho. E gostaria de convidar você que está sentado também a curvar a sua cabeça. E a entrar na presença do Senhor conosco em oração. Colocando diante dele talvez um amigo, um conhecido ou a sua própria vida. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite e reconhecemos que muitas vezes agimos como Sara, Senhor Deus, não confiando nas promessas do Senhor, não acreditando muitas vezes, achando que a dificuldade é tão grande, a doença é tão grande, o problema financeiro é tão grande, que o Senhor não tem autoridade ou poder para sanar, ó Deus, aquilo que nos atinge. Mas nós queremos nos esforçarmos, Senhor Deus, para confiarmos na palavra que o Senhor deu a Abraão. Que nada é tão grande que o Senhor não possa colocar a tua mão e abençoar, Senhor. Assim nós colocamos essas vidas diante do altar do Senhor e em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa doença caia por terra, que essa dificuldade financeira também seja tirada, que essa dificuldade de relacionamento seja restaurada, ou melhor, que esse relacionamento seja restaurado,
Pai, que a tua mão de graça e poder, ó Pai, assim como foi estendida sobre Sara e Abraão, seja estendida sobre o teu povo que se dobra diante do Senhor, ó Deus. Que mesmo que uma pontinha de dúvida ainda exista, Senhor Deus, mas que a operação do Senhor seja maravilhosa na vida desses teus servos que te buscam nessa noite. E colocam diante do altar do Senhor, ó Pai, as suas necessidades. Eu sei que o Senhor conhece a cada uma delas, ó Pai. E naquilo que nos cabe fazer, naquilo que temos que lutar contra, que o Senhor nos dê a força e a sabedoria, Senhor Deus. Para que ao levantarmos, ó Deus, possamos nos levantar fortalecidos do Senhor. Irmos à luta, Senhor Deus, contra aquilo que nós tememos, muitas vezes. Mas debaixo da unção e do poder do Teu Espírito. Assim, ó Deus, que esse filho nasça no coração de cada um deles que tem colocado diante do altar do Senhor a sua necessidade, assim. Assim como Tu fez do ventre de Sara ser fértil, Senhor Deus, depois de tantos anos. Assim seja fértil, Senhor Deus, a fé no coração dos irmãos e creiam na providência do Senhor. E que a palavra do Senhor, Deus, se cumpra para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Assim nos colocamos diante do Senhor e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E confia, assim como Sara confiou, ou melhor, como Abraão confiou. Nós vamos ter daqui a pouco a apresentação das crianças. Acho que falta acertar só algumas coisinhas ali. Boa noite, igreja. Quero parabenizar todas as mamães aqui presentes. Nós preparamos algumas homenagens para vocês e eu gostaria de começar com a sala do berçário. Então, eu vou convidar que as mães com os bebês subam à frente, aqui no palco. O berçário maternal. As crianças de 2 anos também podem subir com as mães. Professoras, as auxiliares do berçário também, se puderem subir aqui agora, por favor. Mamães que estão grávidas também, se quiserem subir, podem subir agora. Neide, você chama a Alessandra, por favor?
Agora eu quero convidar as crianças da classe 1 e 2 para uma apresentação, uma homenagem para as mães. Vou pedir que apague as luzes. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção Você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz. São momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz,
eu chorava sem querer dormir, e com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendito aquele dia em que nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendito aquele dia em que eu nasci você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Agora, para representar a turma dos adolescentes, nós vamos ter uma poesia. Foi a Luana que escreveu a poesia, ela vai declamar a poesia para vocês, tá? Mãe amada, encontrei nessa igreja paz, amor e educação. Essas mães que encantam com tanto amor e paixão. Mães pequenas e simples, mas com enorme coração. Mães que trabalham mantendo os pés no chão. Hoje sou criança, amanhã uma cidadã, mas quero sentir orgulho desse pedaço de chão. Aqui eu me despeço, lhe dando os parabéns. Que Deus abençoe vocês. Em especial a minha avó. A gente só quis aqui representar um pouquinho do quanto vocês são especiais para os seus filhos. Parabéns.
Mas o que é isso? Por acaso vocês não sabem que nós somos um país islâmico? Atualmente, cerca de 100 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de restrição e perseguição religiosa. Alguns extremistas têm queimado igrejas e há muita perseguição. Nos últimos anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e obreiros cristãos agredidos. Se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Dependendo do país, restrição e perseguição religiosa são impostas pelo governo, pela sociedade ou pela própria família. Os cristãos acabam sendo um alvo militar. E no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, tá na hora. A perseguição tem se intensificado com o passar do tempo. E ouvia as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Há 132 versos no Alcorão que falam sobre matar pessoas e promover o Islã com a espada. Por isso, há 22 anos, o irmão André, fundador da Portas Abertas, criou o Domingo da Igreja Perseguida, conhecido como DIP. Quero convocar você, você que tem nos acompanhado, ou você que tem acessado o nosso site, você que quer fazer algo para que o reino de Deus se expanda. Eu quero te convidar a organizar na sua igreja esse dia especial. Fale com a liderança da sua igreja e que cada momento a igreja perseguida esteja lá. Nós contamos com você. O DIP é uma mobilização em massa das igrejas brasileiras e também de outros países que promovem o evento voluntariamente para que os membros de sua comunidade saibam mais sobre a realidade da perseguição. Orem e se engajem não só neste dia, mas na causa da igreja perseguida. Você vai orar por nós para que experimentemos a graça e o poder de Deus nessas circunstâncias? Por favor, vocês estarão comigo. Sua voz faz diferença. Deixe que ela seja ouvida. Não deixe sua igreja fora desse movimento em favor do corpo de Cristo que sofre por conta de sua fé. Vocês são minha família, são meus irmãos e irmãs. Se não fizerem nada, quem fará? Sua divulgação fará a diferença. Por favor, ajudem. Esperamos com fé pelo dia em que a história das mortes desses mártires seja revelada. Se você é meu irmão e minha irmã em Cristo, por favor, fale por mim. Fale por nós, porque a nós eles não ouvem. Você tem direito de falar. Eu quero o direito de crer e de adorar a Deus em paz. Realize o DIP no dia 3 de junho. Para mais informações, acesse www.domingodaigrejaperseguida.org.br. As crianças podem subir, os adolescentes também. Pode até parecer meio estranho, nós, logo após uma comemoração do Dia das Mães, passar algumas cenas como essa, mas isso é só para mostrar para os irmãos, para os amigos, que nós temos que agradecer a Deus pelo país que nós temos, onde nós podemos ter a liberdade de cultuar a Deus, de louvar e bendizer o nome de Deus, sem ter medo de uma perseguição, sem ter medo de
de alguém entrar pela porta e levar todos presos, onde nós podemos um dia comemorar o Dia das Mães com toda a liberdade também. Em muitos lugares isso não é possível, porque se proíbe igrejas e assim por diante. E peço que os irmãos estejam orando por eles. E, por incrível que pareça, eu acho que muito mais para nós, porque nós temos a liberdade. E quando nós começamos a olhar e ver a vida desses irmãos, que num país onde correm o risco de vida, simplesmente falar o nome de Jesus, mas se mantêm firmes, continuam pregando, continuam falando de Jesus. Eu creio que talvez eles tenham muito mais a nos ensinar e a orar por nós do que nós orarmos por eles. Mas orem para que haja libertação, para que eles possam cultuar a Deus com toda a liberdade. Amém? E assim nós vamos até dia 3, vamos passar mais alguns filmes, contando algumas histórias também sobre esses irmãos que vivem nesses lugares. Infelizmente não dá para se contar tudo e se passar tudo, mas são histórias que mostram o poder do Evangelho, o poder da transformação realizada por Cristo Jesus. E é sobre ele que eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos nessa noite. E falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre esse Cristo, esse caminho. Como diz lá em João 14:6, quando Jesus responde e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas pessoas, a qual nós vimos, pagam um preço muito alto para andar por esse caminho, porque elas confiam nessa palavra, que há um caminho só até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho nos leva até Deus Pai. E é interessante que nesse versículo também ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outros versículos nós encontramos quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. E mesmo ele estando aqui na terra, ele diz: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Porque ele morreu na... Mas mesmo estando aqui nessa terra, ele está junto com o Pai, porque ele também era Deus. E é Deus. E tem autoridade para nos dizer: ande nesse caminho, que vocês vão chegar até Deus Pai. Não há outro caminho. E nós vemos, e muitos desses irmãos pagam um preço muito alto por tentar andar nesse caminho, porque vivem em países e lugares onde se mostram outros caminhos que levam até Deus. Mas, biblicamente, não tem outro caminho a não ser Cristo Jesus. Segundo a palavra de Deus, não há outro caminho que nos leve até Deus. Porque Cristo Jesus morreu lá na cruz. E através desse caminho nós recebemos então a libertação do pecado. Diz lá em João 8:36, vai estar todos os versículos aí em cima: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os irmãos devem saber de cor, pelo menos os irmãos da igreja, né? De cor esse versículo, porque é o versículo da nossa igreja. Então o livre nosso não é porque nós queremos e vamos fazer o que queremos de qualquer jeito, não é isso, irmãos? Não é? E amigos, o livre é porque nós somos livres do pecado, da escravidão do pecado. Como diz lá em Romanos 3:23 e 24, diz:
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o único caminho verdadeiro que nos leva ao perdão dos nossos pecados é Cristo Jesus. Porque foi o único que morreu na cruz em favor dos nossos pecados. Foi enviado para isso. Foi mandado por Deus para morrer na cruz em favor dos nossos pecados, em pagamento à nossa dívida. Porque éramos todos pecadores e carecemos da graça do Senhor. E essa é uma verdade também incontestável da palavra de Deus. Mas ninguém pagou mais nada em nosso favor, a não ser Cristo Jesus. Temos grandes homens e mulheres de Deus, e que algumas religiões os consideram santos, e são, na sua grande maioria, foram homens e mulheres de Deus santos mesmo. Homens e mulheres que serviram, mas que partiram deste mundo. E mais nada podem fazer em nosso favor. Porque não morreram lá na cruz. Porque assim também não estava designado por Deus. Porque se Deus tivesse designado que assim o fosse, seria o nosso caminho. Mas o caminho escolhido por Deus foi seu Filho. Não foi outro caminho. E devemos honrar essas pessoas como homens e mulheres de Deus que foram e serviram ao Senhor com todo empenho, com toda devoção, e andaram por esse caminho, porque receberam o perdão de seus pecados, de graça. E andaram e tiveram uma vida de perdão e de paz, porque esse caminho também é um caminho para perdão e para paz. Lá em Atos 10, 36, Pedro visita Cornélios, o centurião. Ele diz: essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrando que o Senhor de todas as coisas é Cristo Jesus. E que Ele nos trouxe o evangelho de paz, o evangelho de reconciliação com Deus, com o Pai Todo-Poderoso. Agora, debaixo da cruz de Cristo, nós temos paz para com Deus. Aquele que aceita andar nesse caminho, anda debaixo da paz do Senhor. E Pedro, um homem que vivia numa religião em que proibia ele estar tendo esse ato que ele estava tendo, de estar na casa de alguém que não era judeu, mas estava lá porque ele havia recebido e havia entendido do Senhor o caminho que ele devia andar. E ele vai estar até Cornélios, o centurião, que tem uma visão de Deus, porque estava buscando a Deus da maneira em que ele conhecia. Mas Deus fala com ele e fala: vai buscar a Pedro, porque Pedro vai te mostrar o caminho de paz que você deve andar. Deus usou esse homem chamado Pedro para ir até a casa de Cornélio e mostrar esse evangelho de paz, que é através de Cristo Jesus, esse caminho que nos traz paz, segurança. Paz com todos, é esse caminho em que nós devemos andar, porque é um caminho seguro, queridos. É um caminho seguro. Diz lá em Atos 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre Deus, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como venho frisando, esse é o único caminho e verdadeiro caminho. Se andamos nele, temos a segurança de estarmos caminhando para Deus, de estarmos indo na direção de Deus. Qualquer outro caminho pode nos levar por religiosidade, por religião e etc, mas não nos levam até Deus Pai. Jesus é o único caminho. E diz aqui, olha, firmando aquilo que eu disse para os queridos antes, que
homens e mulheres foram santos, homens e mulheres de Deus, mas que não nos levam até Deus. Ou melhor dizendo, não pagaram o preço para nos levar até Deus, porque ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. É Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que os versículos da palavra de Deus nos falam. É em Cristo Jesus que nós temos segurança. O caminho que podemos andar tranquilo, que sabemos aonde vamos chegar. Porque não adianta eu querer dizer eu vou para São Paulo e chegar aí na Anhanguera e pegar a placa sentido americana. Eu estou na Anhanguera, mas numa direção errada. E muitas vezes tem se falado em nome desse Jesus, mas tem nos por caminhos errados, nos indicando um caminho errado, nos mostrando um caminho errado. Por isso, busque na palavra de Deus a direção certa que você tem que andar. E lá você vai encontrar aquilo que eu estou dizendo para você. Jesus Cristo é o único caminho. Está lá em Atos 4:12 e tantos outros versículos que nos falam sobre isso. E para muitos é um novo, é o vivo caminho, como diz lá em Hebreus 19:20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Os judeus, para entrar no Santo dos Santos, sacrificavam ídolos, animais, era o sumo sacerdote, ritual. Religiosidade pura era vivida pelo povo judeu naquela época. E talvez nós estejamos vivendo também uma religiosidade falsa que não vai nos levar para lugar nenhum. Não tenha medo de deixar as suas tradições religiosas para andar no caminho do Senhor. Muitas vezes a gente traz, assim como o povo judeu trouxe, de anos e séculos de tradição, um conhecimento teórico de Cristo Jesus. E quando Cristo esteve aqui na terra, eles o rejeitaram. A grande maioria não aceitou a Cristo Jesus. Não quiseram nada com ele. Ainda se apegavam àquela velha tradição do templo, das suas ofertas, dos seus sacrifícios. Está ali a nova aliança diante deles. Aquele que estava derramando o seu sangue em favor deles, em favor de todos nós. Mas eles não aceitaram. Porque, como disseram para Jesus, nós somos filhos de Abraão, Isaac, Jacó. Nós vemos da tradição judaica. Mas isso era nada se eles não aceitassem andar nesse novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Mas não aceitaram, porque eles tinham tradições. A tradição vale muito mais. Eu não sei como é que é o teu pensamento a respeito disso. Mas gostaria de fazer um pedido para você. Se desvista desse pensa por um momento e leia a palavra de Deus sem essa tradição religiosa e veja aquilo que Deus quer falar a você, aquilo que Deus quer mostrar a você. Não aceita apenas aquilo que eu estou te dizendo aqui, mas pega a tua palavra lá em casa, que eu sei que você tem, e leia nela aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Mas primeiro, tire essa manta religiosa, esse conceito religioso, para você não fazer igual o judeu e tantos outros que vêm fazendo durante séculos e séculos. Porque minha família era assim, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim.
E eu não posso negar a minha tradição. E negam a Jesus Cristo. O povo judeu negou a Jesus, na sua grande maioria. Não quis andar por esse novo e vivo caminho, que não era exclusivo para eles. Eles não se misturavam com os não-judeus. Não entravam na casa dos não-judeus, porque eles eram o povo especial de Deus, assim eles se achavam. Mas essa porta aberta era para todos, e era isso que eles deviam estar proclamando, que Jesus Cristo viria, para que todo aquele que entrasse nesse caminho, tivesse a vida eterna. Por isso, quando Pedro vai falar com Cornélio, ele muito sábio, leva alguns junto com ele. Vão lá comigo, ver lá, judeusado, o que vai acontecer lá. Venham comigo. Ele foi prudente, e foram, e viram que aquilo que aconteceu com eles, também descendo com os gentios. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, diz lá em João 10, 9. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos estão convidados a andar por esse caminho. Todos, todos. Não importa o tamanho do pecado que você carrega. Não importa o tamanho da tua vida. Simplesmente Deus está convidando a todos a andarem por esse caminho. Se alguém entrar por mim, mais uma vez frisando que Jesus Cristo é a porta, é o caminho de entrada para a eternidade. Porque que foi enviado por Deus. Todos estão convidados a andarem por esse caminho. Todos nós. Todo mundo. Do passado, do presente, do futuro. É convidado a andar por esse caminho. E creio que Deus está te convidando hoje a andar por esse caminho também. Porque é um caminho que nos leva a um destino maravilhoso. Eu sei que vocês têm visto na televisão que Deus é isso e aquilo, tudo pensando nessa terra, né? Tudo voltado para os bens desse mundo. Bom, creio que Deus nos abençoa e tem mostrado isso nas nossas vidas, que é conosco. Mas não é isso, a pedra preciosa que nós, quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Diz lá em Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Mateus 7,14. E voltando a João 3,16, lá no final diz que essa vida é uma vida eterna. Então andar por esse caminho nos leva para uma vida eterna com Deus. Todas as pessoas, todo mundo vai ter vida eterna. Muitas vezes parece que só os cristãos vão ter vida eterna. Não. Todos vão ter vida eterna. Todo mundo. E esse caminho nos leva para Deus. Agora, se não estamos andando nesse caminho, o que a palavra nos fala? O que a Bíblia nos fala? Que é reservado um lago de fogo. Eu não sei se vai ser fogo, realmente. Eu lembro de um filme que eu assisti. Já lavei tudo o chão aqui. Estava meio torto. Lembro um filme que eu assisti, que mostrava o que era o inferno. Não tinha fogo, não tinha capetinha com chifrinho e com um tridente cutucando ninguém. Era um grande corredor. E portas de todos os lados. E cada porta que a pessoa que estava lá abria, era um trauma, era um medo que ele tinha aqui na terra.
E ele ficava rodando naquilo. Cada lugar que ele abria era algo mais apavorante para ele mesmo. Sem uma porta de um momento de refresco. Então, se vai ser fogo, se vai ser isso, ser aquilo, uma coisa nós sabemos, que é um lugar não bom. Que o único lugar bom que a palavra de Deus nos mostra é o final desse caminho que andamos com Jesus, que é a vida eterna. E quando nós falamos vida eterna, nós falamos uma vida com Deus. Um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, onde as nossas lágrimas são enxugadas na porta de entrada e nunca mais as teremos. Mas me parece que esse lugar também não fala tanto ao nosso coração, porque nós estamos tão acostumados a viver com sofrimento e dor no nosso dia a dia, com angústia do dia de amanhã, com a incerteza do dia de amanhã. Nós estamos tão mal acostumados a viver com o sofrimento, que quando nós falamos de algum lugar que isso não existe, a gente não consegue dimensionar o que é isso. Eu não consigo imaginar o que é isso. Porque toda vez que eu penso em algo, eu penso com o pecado. E o pecado mancha, o pecado suja, o pecado destrói. E assim nós vamos vivendo. Mas, meu querido, esse caminho nos leva à vida eterna. Todos estão convidados a andar por esse caminho e a receber essa vida eterna. Ele está acessível simplesmente pela fé. E aí é outra coisa que nos pega. Diz lá em Atos 16, 30, 31, dizendo: depois traze-os para fora e, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Isso da conversão do carcereiro, quando Paulo e Silas são presos por pregar o evangelho. E mesmo preso em correntes, mesmo preso lá numa cadeia que não sei se hoje em dia nós temos algo parecido, eles estão louvando a Deus. E como não era chegado ainda o tempo de Paulo e Silas partirem dessa terra, Deus os liberta, porque Deus tinha grandes propósitos para a vida desses homens ainda. E o carcereiro vê aquelas portas todas abertas, ele se assusta, porque era a responsabilidade dele, ele iria pagar com a sua vida. Mas Paulo fala para ele, não se preocupe que estamos todos aqui. E ele se admira, já tinha se admirado de um homem preso, cantando louvores ao seu Deus, não clamando e querendo buscar que Deus o livrasse, mas louvando o seu Deus. Então esse homem é tocado no coração e fala: eu quero esse caminho, eu quero andar por esse caminho também, porque tem algo bom aí, tem algo maravilhoso aí. Ele diz: o que eu faço? Ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Simplesmente precisamos crer que Jesus Cristo veio como homem nessa terra e morreu lá na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nós cremos pela fé, sabemos pela história que isso aconteceu. Mas pela fé nós cremos que esse homem era verdadeiramente Deus e que morreu em favor dos nossos pecados. Não é algo palpável, não é algo que vemos. É fé, é crer em algo que não conseguimos dimensionar, algo que conseguimos pegar. É simplesmente pela fé. Eu não preciso pagar nada, eu não preciso fazer uma penitência, me autoflagelar. E me parece que isso é uma grande dificuldade para nós também. Nós estamos tão acostumados também a sempre pagar o favor de alguma coisa ou de alguém, que muitas vezes não entra em nossa mente o simples fato de fechar os olhos e falar: eu creio, Senhor, que seremos salvos. Precisamos fazer alguma coisa. E ter nós que pregamos isso muitas vezes
corremos atrás de fazer alguma coisa na igreja, quase que na intenção de estar devolvendo a Deus alguma coisa. Nós devemos realizar as boas obras, porque isso está contido no cristão, assim como estava em Cristo Jesus. As boas obras devem fluir através das nossas vidas como um ato de misericórdia de Deus sobre nós, e que nos impulsiona e que nos leva a levar essas bênçãos também para outras pessoas. Mas isso não paga pecado nenhum. E é até triste, porque vendo Deus, que seu filho morreu na cruz, sofreu, e de repente tem alguém não aceitando aquilo e ainda querendo pagar para ele. Fala, não, estou aqui, Deus. Olha, estou me flagelando, eu estou fazendo penitência, estou fazendo isso. Ele olha